A expectativa que houve no Brasil entre os trabalhadores, a expectativa que houve na França, a expectativa dos trabalhadores que também houve na Grécia, mas que de todas as formas elas se dão em respostas absolutamente diferentes. Não apenas nesses países, mas países que a gente poderia citar com mais tranquilidade, que mais característico. Houve efetivamente uma corrida para colocar no poder partidos que se auto-chamavam Partido dos Trabalhadores, que trariam efetivamente uma resposta diferenciada aos ataques que as classes nesse país respondiam, mas que de todas as formas, como uma única característica, todos os partidos efetivamente eles mostraram que não eram tábuas de salvação, muito pelo contrário, mantiveram todas as suas explorações e todas as suas contradições, trazendo esses partidos e trazendo para o movimento que nós estamos trazendo agora, como para as universidades públicas de São Paulo. Então, queria que vocês fizessem não apenas uma ligação, mas que fizesse o mesmo diálogo sobre todas essas expectativas que estão acontecendo. Nós aqui com o nosso movimento e as respostas que estão acontecendo na França, que aconteceram na Grécia, no Chile, pode-se dizer assim também, e no Brasil agora, por exemplo. Só muito breve o que eu vou dizer. É interessante que você lembra dos casos da França agora, da Grécia também. O caso da Grécia é mais complicado, acho mais. O caso da França é muito bom para assistir ao caso onde, quando a gente crê que tudo está perdido, que as organizações sindicais não têm força, que a capacidade do Estado é omnipotente, que pode fazer qualquer coisa, você acha que tem ainda uma forte capacidade de resistência. E acho que quando o Brandão perguntava por a questão do futuro, a única coisa que eu acho interessante é o capital não pode anular a resistência. Não é possível. Acho que também tem dos psicoanálises a ideia do único outro que não faz problema, que não molesta. Não incomoda. O único outro que não incomoda é o outro morto, não? Mas o capitão não pode matar o trabalho. Isso não é possível. O trabalho, então, quando existe, tem capacidade de resistência, e acho que o caso da França é uma boa forma de assistir a capacidade que nunca morre de resistir. Não sempre as formas de resistência são as formas que esperamos. O que acho que no caso da França é interessante, quanto tem jovens que não seriam trabalhadores sindicalizados, mas têm ainda a capacidade de organização de resistir. Vamos ver o que acontece, mas é somente para fazer-nos lembrar que a resistência sempre é possível. Bom, eu sou otimista, sou um super otimista em relação a essas coisas. Estou vendo esses movimentos mundiais todos com muita alegria.
porque na França, na própria Grécia, Siriza, tudo isso, porque faz parte de um aprendizado, com a expectativa e a frustração, novas expectativas, não no mesmo, é lógico, uma outra, a auto-organização, que os trabalhadores vão aprendendo a se organizar, quer dizer, acho que o que está acontecendo hoje em dia no mundo é isso. Então, em primeiro lugar, uma coisa importante, antigamente se pensava que não haveria mais crise no primeiro mundo. Então, lá o Kurtz fala, uma coisa legal do que o Kurtz falou, que eu achei interessante nesse livro, Colapso da Modernização, é assim, quando teve a grande queda de todo o bloco soviético, etc. e tal, o chamado segundo mundo, né? O primeiro mundo é o capitalismo desenvolvido, nós aqui somos a periferia do terceiro mundo, o segundo era lá. Então, quando caiu aquilo ali, o Kurtz disse, não fiquem festejando a vitória do capitalismo. O que aconteceu foi, no começo dos anos 80, foi a grande crise do terceiro mundo, das dívidas da América Latina, inclusive Brasil, México, etc. e tal. A grande crise do terceiro mundo. Aí vem a grande crise do segundo mundo. E agora vai vir a grande crise do primeiro mundo. E de fato, ele se acertou nesse ponto, porque a partir do final, a partir do ano 2000, mais ou menos, começou a se gestar a crise ali. Então, a gente tem, como o Juan falou, quem imaginava que os trabalhadores, tanto que já tinha grandes teorias elaboradas aí da década de 60, etc. e tal, né, pelo Fanon, por outros caras, mostrando que serão os trabalhadores da periferia do mundo que iam fazer a revolução, porque os trabalhadores do centro do mundo já estavam acomodados, estavam contentes, se falava até em aristocracia operária, aquela coisa toda. Mas de repente a gente está assistindo os trabalhadores do centro mobilizados, né? Quem podia imaginar que um cara fosse candidato a presidente nos Estados Unidos dizendo, eu sou socialista, e o cara está perigando a ganhar pelo menos a indicação, não está líquido e certo que a Hillary vai ganhar. Eu não estou achando que o Sanders é nenhuma maravilha do mundo, mas é um sintoma de uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos, um país onde as pessoas são hiper bombardeadas o dia inteiro por ideologia, em todo momento o cara é bombardeado por ideologia, né? Isso que o Brandão estava falando, o comunismo é ruim, o comunismo é ruim. Exatamente, o americano é hiper, né? De repente vem um cara e diz, eu sou socialista, e tem uma galera que vota nele, e é muita gente. Puxa, interessante, não é? E na Inglaterra, o prefeito de Londres agora é muçulmano, é imigrante, é filho de imigrantes, e é de esquerda, é do Partido Trabalhista. Tudo bem que não é de nenhuma esquerda muito revolucionária, mas já é alguma coisa que está ali. E o Partido Trabalhista, que todo mundo pensou que nos anos 90 caiu nessa coisa dessa nova social-democracia, que é, né? Isso, o Labour Party o novo trabalho, New Labour. O novo trabalhismo. É o novo trabalhismo, exatamente, que era o Tony Blair, com o novo trabalhismo, nos Estados Unidos o Clinton, na Alemanha o Schroeder, todos eles falando, não, mudou, agora o trabalhismo é diferente, agora a social-democracia. No entanto, está aí a liderança do Partido Trabalhista volta para as mãos de um cara que se diz marxista, ou que tem pelo menos um pé no marxismo, que é esse Corbyn, né? E aí o prefeito agora é esse outro cara. Ou seja, tem coisas acontecendo, e a França está em pé de guerra agora por causa, porque o cara que se diz socialista está querendo fazer as pessoas engolirem uma reforma trabalhista que vai tirar os direitos dos trabalhadores lá, e os trabalhadores não vai tirar não. E, tá. Esse é o começo de um movimento, né, que pode ter seus recursos, suas frustrações. O Siriza também, quando os caras votaram no Siriza, eles acharam que eles iam fazer alguma coisa bacana. Eles acabaram, por várias questões aqui não vem ao caso, não fazendo nada disso. Mas então, o povo que votou no Siriza aprendeu que ou o cara dá um passo atrás e fica de direita, ou ele dá um passo na frente e fica mais à esquerda. Ali ele não pode mais ficar. Não pode mais ficar. Então ele vai ter que avançar e ficar mais à esquerda, mais radical. Ou recuar de vez e entrar num partido aí burguês, etc. e tal. E achar que o mercado tem força, não sei o quê. Então está havendo um aprendizado e uma polarização no mundo, eu acho. Então também quando eu falei que o capitalismo não tem chance, é porque as duas formas de política econômica tradicionais, que é o neoliberalismo do centro-direita e o keynesianismo da centro-esquerda, não estão mais funcionando. Todas as fórmulas e coisas que eles usaram não estão mais funcionando. Então, aí está surgindo uma direita mais radical e uma esquerda mais radical.
ótimo, faz parte do processo. Vamos esperar que desta vez, na década de 30 foi a mesma coisa, só que daí a esquerda perdeu. Vamos esperar que agora aconteça o contrário. Peço licença só para eu meter a colher, mais um minuto para responder a você, Alexandre, ou entrar na conversa com você. Sem ser economista, eu acho que essa questão que você levantou, das crises disseminadas nos cenários nacionais, brasileiro, argentino, venezuelano, francês, grego, e a relação, ou a questão, a implicação que você levantou dessas crises econômicas com as crises políticas que levaram formações pseudo-ditas dos trabalhadores ao poder nesses países. O que aconteceu? Eu acho que cada vez que uma crise econômica é enfrentada enquanto crise econômica, ou seja, quando se aposta na carta da reativação da produção, do aumento da produção, do aumento do emprego para solucionar uma crise econômica, isto é sinal de que existe uma força burguesa hegemônica, mesmo quando ela não está aparentemente presente, ou seja, é a burguesia que está comandando as cartas políticas, mesmo sob a máscara de trabalhadores, quando se tenta solucionar uma crise econômica em termos econômicos. O problema começa da economia não existir enquanto economia, ou seja, a economia é, antes de mais nada, uma relação social e política, e ela tem que ser enfrentada politicamente. Não é através de medidas econômicas que se resolve uma crise econômica, senão quando o interesse é de fato de manter as relações de dominação enquanto tal. Então, houve, e acho que a gente tem história o suficiente atrás de nós para poder dizer isso, houve de fato má fé dos partidos ditos de trabalhadores quando buscaram enfrentar e buscam enfrentar as questões econômicas enquanto econômicas. É isso mesmo. Olha, a Miriam, ela é uma companheira que pediu deixou uma pergunta, ela tem um problema. Eu acho que o Jorge citou, e vou aprofundar um pouquinho mais. A pergunta dela é o seguinte: sobre o livro escrito por um alemão que esteve em 2004 na FEPELESTE, fez a palestra O Colapso da Modernização. Ele fala do fim do capitalismo. Aí ela deixa mais uma pergunta: e qual será o melhor sistema? Ela não está presente, mas ela vai ver você falando pela internet. Que bom. O melhor, voltando também a uma coisa que o Brantão tinha falado lá do Marx, do novo tempo, tudo isso mesmo. Quer dizer, o Marx falou um pouco do que ele imagina que é o comunismo, né? Então, justamente contrapondo o comunismo ao capitalismo. Então, se no capitalismo existe a divisão do trabalho obrigatório, no comunismo não existe. Então, ele faz assim, mas ele fala muito pouco do comunismo. Por quê? Porque não dá para lançar, ele pode até, claro, lançar o manifesto com um programa básico e etc. para começar a revolução. Mas o que vai ser esse sistema novo? Os agentes revolucionários é que vão, no bojo da própria revolução, estabelecendo esse sistema novo. Isso é claro. Então nenhuma mente iluminada pode ser tão iluminada a ponto de fazer. Até porque mesmo que ele pudesse, né, ele não poderia tirar o protagonismo da classe trabalhadora, que é quem vai fazer e vai estabelecer mesmo que ele fosse um profeta ou tivesse uma bola de cristal, ele não poderia dizer coerentemente, porque é o protagonismo que vai estabelecer. Então, como vai ser esse sistema, né? Não se sabe. Agora, certamente esse sistema não pode ser mais o capitalismo, né? O capitalismo é um sistema, vamos dizer assim, que acaba voltando sempre a crises e nova crises e chega um ponto que, enfim, ele se torna cada vez mais inviável. O que não quer dizer, e isso é um problema do termo, eu me lembro quando o alemão estava aqui, que é o Kurz, e agora ele já faleceu,
ele estava aqui no Brasil, não só essa vez, outras vezes, e aí o problema todo que eu tinha com esse texto dele era a palavra colapso, porque tem uma velha teoria lá de marxistas alemães, né, que falavam que o capitalismo ia ter um colapso, ia cair de maduro, quase como se a classe trabalhadora não tivesse que fazer nada, e ela ia receber o comunismo, ia cair no colo da classe trabalhadora, né? E aí tem uma frase famosa de um outro alemão lá, que escreveu um texto muito bonito, um pouco antes de morrer, em 1940, que é o Walter Benjamin, que ele disse assim: nada fez mais mal para a classe trabalhadora alemã, no caso ele está discutindo ali a Alemanha, do que imaginar que ela nadava a favor da correnteza. Ou seja, a correnteza histórica levaria fatalmente para o socialismo, para o comunismo. Isso foi muito ruim para a classe trabalhadora, porque ela cruzou os braços. Então, a ideia de colapso pode fazer a gente imaginar que nós estamos sendo levados inevitavelmente para um certo lugar. E, na verdade, a história, mesmo no capitalismo, é uma história de tendências e contratendências. E justamente os agentes sociais têm que saber se colocar politicamente, nesse sentido que o Luizito falou, tem que saber se colocar na contratendência, para poder começar a revolucionar o sistema. Então, qual é o sistema melhor? É o que os trabalhadores vão estabelecer depois do fim do capitalismo. Só uma coisa pequena. Quando a gente fala do problema do fim do capitalismo, você falava assim de curso, a ideia do colapso. Acho que também tem que ter presente que na crise é fácil pensar alternativas ao capitalismo. Na crise é um momento da crise, então é fácil. Mas temos que lembrar que o capitalismo tem fases de crise e fases de desenvolvimento e crescimento. Tem uma capacidade incrível de gerar consenso quando cresce. Mas acho que o ponto mais forte é a gente está contra o capitalismo, não somente por a crise, mas também por a exploração. A exploração é o ponto mais principal. Mas é muito mais fácil ser socialista no contexto da crise que ser socialista no contexto do crescimento. Mas as duas coisas acontecem e temos que ter uma política para dois momentos. É uma possibilidade que falar do colapso é não esperar o crescimento. É dobremente mal. Uma, você espera que a corrente vá para o lado correto. Mas dois, você não está preparado para esperar a incrível capacidade do capitalismo de gerar consenso no momento de crescimento. O que aconteceu na América Latina depois dos anos 2000 foi isso, uma capacidade de criar emprego, de dar uma vida normal para a gente. Isso tem muita potência, muita força. Legal. Bruno? Não? Tá. Oi? Companheira? Sim, você, Bruno, mas a companheira pode ser? Ela não repetiu. Na verdade, é só, por exemplo, ouvindo vocês falarem, e eu estou pensando um pouco no que a colega colocou do bem viver, enfim. E eu lembro de lugares que eu fui, no Equador, na Colômbia, como que é a produção da resistência cotidiana, por grupos que estão na crise desde o descobrimento, né? Inclusive que tem uma crítica de capitalista muito clara, mas também do marxismo, né? Porque é uma produção de pensamento eurocêntrica e que eles consideram que não explica a realidade da vida cotidiana e comunitária, particularmente dos grupos que eu conheci. Eu fico pensando um pouco, eu me interesso mais sobre o pequeno, né? O cotidiano, como é que você produz dia a dia. E o quanto que a gente, nessa produção de resistência, negligenciar a produção de pensamento local desses grupos
seja os descendentes de africanos da diáspora, seja a população indígena, que eles colocam isso, né? Assim, nós nunca não tivemos crise, né? E ao mesmo tempo a crise, que eles chamam de crise, não é o que a gente entende, não é crise, né? Então eles estão rejeitando todas essas categorias e produzindo espaço de resistência, inclusive com uma certa faceta, que são os estados plurinacionais, que eles têm bastante crítica, pelo menos os grupos que eu conheci, né? Até com uma certa acomodação, né, do Estado, mas que eles vão fazendo uso, que é uma questão, né, os indígenas têm uma capacidade muito grande de, enfim, reapropriar as instituições e os sentidos de um certo mundo ocidental e produzir outros, né? E como que eles vão construindo isso? E desde coisas muito concretas, enfim, sei lá, como é que eles escoam uma produção? O que eles entendem como escoar a produção agrícola deles, por exemplo, no Equador, né? Então, eu fico pensando um pouco nessas resistências, o quanto que a gente reconhecer outras categorias de pensamento e de produção de vida que tenham mais sentido para quem nós somos, né? Pensando aí nesse lugar mestiço, meio cá, meio lá, não seria uma resposta para isso também. Pode ser somente uma coisa muito breve também, que é o sentido de razão. A ideia da resistência não tem que ser somente o tipo ideal. O tipo. Não, tudo bom. O tipo ideal da resistência. Trabalhadores, homens, manufatureiros. Não? Essa é a ideia da muita esquerda que temos que superar. A resistência contra o capital vai ter vai ter que ter a classe trabalhadora envolvida, mas não tem por que começar com a classe trabalhadora. Então, todas as resistências também. Não. Agora, se vamos acabar com o capital, em algum momento, vamos ter que acabar com o capital mundial. Não é somente uma resistência local. Não é possível. O capital tem... Poderíamos falar muitos casos históricos. Pensaria agora no caso do Cuba. Mas não é possível acabar com o capital se você tem somente uma resistência local. Então, ainda quando acho que as resistências locais são muito importantes para o imaginário, para a esperança, também para reconhecer uma diversidade que é que o capital anula, com normalidade capitalista, anula a diversidade, mas no longo prazo tem que pensar como vamos resistir, não somente num lugar específico, mas como vamos resistir o capital mundial. Então, o que mundializou e acabou com o que fez eurocêntrico o mundo foi o capitalismo. Não, vamos ter que resistir contra isso, só isso. Mas muito, muito importante ter um diálogo e compartilhar isso. Obrigado. Eu acho que talvez... Passa mais para melhor. Talvez algo que dessas resistências que possa se juntar numa luta anticapitalista global é a questão, a epistemologia, como tem falado o Boaventura Santos, de pensar a necessidade de acolher essas epistemologias locais, assim, e na questão com a natureza, né? Quer dizer, que é fundamental, assim, hoje não dá mais para não pensar isso, né? O que seria uma luta anticapitalista que não seja, que não busque, né, uma outra relação com a natureza e tal, né? Bom, depois eu faço uma pergunta seguinte. Eu achei muito interessante para a questão, de fato, é isso, porque também tem o momento da revolução e tem o momento, então, da construção de uma nova sociedade, né? E aí as experiências todas são muito importantes nessa hora da reconstrução. Não era à toa que um dos exemplos que o Marx dá, digamos, de alternativa à sociedade capitalista era o mundo inca, o Império dos Incas. Ele falava dos Incas porque a sociedade inca
era uma sociedade na qual você falou escoamento, eu me lembrei. E o que é o escoamento de produtos? Eles discutem muito, ou seja, que não passa pelo mercado. Mas essa era a experiência do Império Inca. Que passa pelo mercado, não este mercado. Então, qual que outro mercado? Então, o Marx cita nos Grundrisse, em outras passagens, o exemplo do Império Inca como um exemplo de uma sociedade que tinha uma forma de distribuição da produção extremamente sofisticada, extremamente complexa, sem mercado. Sem mercado no sentido capitalista, sem dinheiro, não havia dinheiro, né? Não havia... Sem a mediação pecuniária. Isso, pecuniária, e sem a mediação, portanto, de que o produto era mercadoria. O produto não era mercadoria. E, no entanto, havia uma troca enorme, produto das várias regiões do Império, que vinham da região da selva, da região do altiplano assim, da costa, e tudo se distribuía e por outra forma de distribuição que não era para aquelas pessoas que imaginam que não existe alternativa para a forma mercadoria. E claro que houve alternativas. Então, a retomada dessas experiências é muito importante para se poder, inclusive, pensar as alternativas, que senão as pessoas acabam. O Luiz estava falando aqui de 1921, né, do novo plano econômico lá da União Soviética e tal. Quer dizer, e o Kurtz também dizendo, mas aquilo era a produção de mercadorias. É interessante, exatamente. E o debate no final do mundo lá do chamado socialismo real, lá nos anos 70, o debate deles era: vamos voltar ao mercado. Nunca eles saíram completamente, mas eles queriam voltar mais ainda ao mercado. Então, lugares como Iugoslávia, como Hungria, eles estavam querendo pensar formas de socialismo com o mercado. É exatamente isso que os chineses estão falando hoje. Socialismo com o mercado, ou seja, não é socialismo. Então, ao invés de, quando as pessoas não têm imaginação para imaginar o mundo sem mercado, sem mercadoria, está aí uma experiência fundamental que nos permite começar a pensar o mundo sem a forma mercadoria. Isso, né? Então, sem dúvida, tudo isso vai ter que, essas experiências todas vão ter que ser trazidas aí para o conhecimento de todos, né? Para se elaborar as alternativas para o mundo capitalista. Por último inscrito é o Brandão. Como eu não havia colocado a mesa, de certa forma deixou a liberdade para isso, nós não fixamos ainda o último inscrito ao Brandão. Então, na fala do Brandão eu vou encerrar as inscrições, tá bom? Então, apenas peço o cuidado em relação ao tempo. Daqui a pouco ainda vamos ter mais uma atividade. Na verdade, eu pedi para falar de novo, em função acho que da interpretação que o companheiro Luizito fez aí de qual era o debate que eu estava tentando colocar. Quer dizer, o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte: eu, partindo de reivindicar o que vocês disseram e o que fazem, que é a crítica profunda do capitalismo, entendeu? O que eu tentei colocar é que a crítica por si só ela não transforma. Essa é uma primeira questão. E a segunda questão que eu queria colocar é que o Marx, quando ele faz a crítica do capitalismo, entendeu? Ele opõe, entendeu? A tese do comunismo, entendeu? Ao capitalismo. E ele vai desenvolvendo isso ao longo da vida dele em debates com vários pensadores, né? E meditou profundamente pelas ideias. Então essa é a primeira questão. Eu tentei recuperar o fato de que o que o Marx opôs ao comunismo, ao capitalismo, que é o comunismo, entendeu? Na consciência geral da classe trabalhadora hoje, do mundo, é algo que não deu certo e é algo bastante perigoso. Porque os governos burgueses, as burguesias de todo mundo, principalmente as imperialistas, trataram de colocar o sinal de igual entre comunismo e ditadura stalinista. Logo, a alternativa ao comunismo é a democracia. E aí perde uma excelente oportunidade de explicar, entendeu, que o Hitler, com seus modos, com seu regime, defendia exatamente qual modo de produção. Mussolini, Franco, entendeu, Pinochet, para falar dos caras mais próximos aqui, mais recentes, Videla e companhia defendiam exatamente qual modo de produção mesmo, contra o que eles se insurgiam,
entendeu? Contra o comunismo. Mas peraí, mas o capitalismo não é democracia? Como é que você impõe ditaduras ou algo como o nazismo e o fascismo em defesa do capitalismo? Então isso é um debate que a esquerda não enfrenta esse debate e não elucida isso. Então essa é a primeira questão, porque se nós vamos partir da crítica para a ação, nós temos que perguntar, bom, que diabo nós vamos colocar no lugar do capitalismo? Não é uma pergunta qualquer. No dia que os estudantes foram presos aí na desocupação da reitoria, teve um companheiro, um professor da USP de esquerda, que fez um debate, e fez uma fala longa, mas com bastante conteúdo, a respeito do pensamento, e termina concluindo, bom, o momento vai chegar, e aí nós vamos estar lá com o mesmo pensamento de 150 anos atrás, ou seja, do comunismo? Bom, se o capitalismo não serve, não é comunismo, o que seria? Entendeu? Eu sou dos tais que acho, entendeu, que a solução alternativa ao capitalismo, entendeu, independente do rótulo que possa ter, entendeu, ainda é do conteúdo ideário comunista. Entendeu? Eu acho que é o comunismo. Então, como resolver essa contradição em que o comunismo é visto pelas massas que teriam que fazer a revolução, né, como algo perigoso e algo que não deu certo? Entendeu? Esse era o debate que eu queria colocar. Porque a respeito do partido bolchevique, o que eu entendo é o seguinte: você discutir uma coisa fora do contexto em que se deu, entendeu? Você acaba não explicando o fundamental. Tá, aquela política, aquela forma não foi correta, tá, qual seria? Entendeu? O fato é que a Rússia saiu da Guerra Civil em 1921 e tinha canibalismo. E a gente desenterrando o cadáver na neve para comer. Entendeu? Tal a fome que estava. E você precisava matar essa fome. Porque a coisa é certa, as massas não fez a revolução carregando a bandeira do socialismo, mas queriam pão, paz e terra. Fizemos a revolução, nos matamos por 4 anos de guerra, 3 anos de guerra civil, luta pelo poder, etc. Para quê? Para continuar passando mais fome do que antes, agora canibalismo? Ou você resolve esse problema da fome, entendeu? Ou a vaca vai para o brejo de novo. E a alternativa seria a restauração capitalista, não agora, mas já na época lá atrás. Entendeu? Bom, então o que proporiam os bolcheviques? Que é preciso separar. Eu separo o partido bolchevique em 2 tempos. Entendeu? Um ainda no tempo de Lenin, e quem propôs isso foi Lenin, entendeu? Do período stalinista. Entendeu? Então, eu reivindico bastante a diferença que faz o Trotsky entre bolchevismo e stalinismo. Reivindico bastante isso. Entendeu? O que eu acho que falta a gente explicar, entender aí, isso que eu sugeri o que houve ali? Quais foram as bases sociais da degenerescência da Revolução Soviética? Quais foram as bases sociais disso? Políticas, econômicas e sociais. Que não foi o stalinismo. Não creio que foi o erro do partido bolchevique tão somente. Entendeu? Porque a questão é a seguinte: Lenin nunca acreditou na possibilidade de construir o socialismo num país só. Isso é a invenção do Stalin. Então o Estado Operário Soviético, com a derrota da Revolução Alemã, entendeu, em outros países da Europa, acabou literalmente isolado. A ajuda que se esperava da classe operária de outros países não chegou. E tiveram que se ver no momento de resolver as suas crises internas ali mesmo. Numa condição, como diz Trotsky, os bolcheviques mais abnegados haviam morrido, entendeu, massacrados na luta pelo poder e na guerra civil, que entregaram suas vidas em defesa, entendeu, do Estado operário recém-conquistado. Entendeu? O partido, ao chegar ao poder, quer dizer, atraiu para si toda a gama de oportunistas de todos os sentidos. Entendeu? Mas não é essa a base, entendeu, do problema colocado. Por quê? Porque uma lição a ser tirada é que o caminho da revolução e da construção da nova sociedade, que importa o nome ela tenha, não vai ser plano, não vai ser tranquila, não vai ser desprovida de contradições. E aí, se eu não analisar as contradições que o primeiro Estado sofreu para saber como, pelo menos, se armar para ela, ou como enfrentar, também nós vamos ter problema. Se a gente depositar na conta, foi uma cagada do partido bolchevique, e a cagada foi essa, bom, você tem que se perguntar, e ali, naquele contexto, qual seria a alternativa? Então, esse debate, que é o debate que eu propus, esse debate, entendeu, precisamos fazer. E aí, assim, o detalhe é que, na minha opinião, a humanidade não dispõe mais de tanto tempo assim também. Entendeu? Não creio. Tem que pensar o que avançou, o degenerou da sociedade, do capitalismo até aqui, entendeu? De 100 anos para cá, não é algo que nos permita esperar os próximos 100 anos tranquilamente, deitado em berço esplêndido, porque
creio que vamos ter problema bem antes disso, e problemas muito mais graves do que crises sociais e crise política. Entendeu? Então, o debate é como é que a gente sai das nossas grevinhas por não é 3%, é 10%, deixa o HU com a gente, etc., sem enfrentar o problema real, pensar como demoli-lo e colocar no lugar. Porque vai surgindo um monte de teses. Tem gente que acha que o problema é partido, tem outros que acham que o problema não é autonomismo, tem outros que, enfim. Mas o que há de errado, o que há de bom, o que há de acerto com cada um, porque escolhas precisam ser feitas. Agora, para escolher com tranquilidade, a gente precisa enfrentar o debate com toda a profundidade que ele tem. Então, esse debate que eu queria colocar aqui, sugerir que a gente tente avançar nesse debate, montar outras mesas, entendeu? Com os mesmos companheiros, mais gente, enfim, várias delas, mas acho que esse é o debate. Por exemplo, nesse momento de crise econômica do capitalismo, que é de pensar, tá, o que fazer de novo? Vamos reescrever o que fazer? Ele está sempre reescrevendo. Então, queria agradecer pra caramba a presença. A Priscila. Tá bom. Bacana, então. Queria agradecer a presença dos camaradas aqui nessa mesa de debate, dizer que essa mesa está sempre aberta, acho que novos caminhos e novas oportunidades estarão surgindo. Agradecer também ao camarada Luizito, acho que as últimas palavras serão dele, então. E não esquecendo todo mundo que vamos ter a nossa reunião do comando aqui agora. Por favor, nenhuma personalização. Isso aqui é uma atividade de comando de greve com o Centro das Formas e que simplesmente nasceu da luta. As questões, as contradições, impasses da ocupação, da primeira ocupação da reitoria em 2007 e da ameaça permanente e constante que o governador do Estado, Serra naquela altura, o secretário de Justiça, a mídia, etc., delírios punitivos que eles lançavam pelos jornais de que iam invadir a USP, botar a polícia aqui dentro, etc., levaram aqui um grupo de professores e pesquisadores diante também, é preciso dizer isso, diante também da paralisia e da agitação da ADUSP, que naquele momento, enquanto categoria, não entrava na greve apoiando a ocupação e apoiando politicamente greve de servidores e de estudantes. Diante daquele impasse, um grupo de professores começou a manifestar concretamente o seu apoio à liderança que o Sintusp e que frações do movimento estudantil naquela altura estavam exercendo com a ocupação da reitoria, ou seja, por meio da ação direta e não através da representação política. Daí nasceu a cultura de greve em 2007, nasceu depois, na decorrência disso, o Centro das Formas e várias outras atividades que Desformas e Comando de Greve do Sintusp fizeram no correr das ocupações seguintes. Tivemos uma segunda ocupação da reitoria em 2010, uma terceira ocupação em 2011 e aqui também tivemos, mesmo quando não tinha ocupação, cultura de greve, tá certo? Não me lembro em que ano foi, mas enfim, nada disso é pessoal, tá certo? Eu diria, manifestação de um grupo de professores que não se resigna a ficar com a atuação sindical da sua categoria, que nunca recorre à ação direta, certo? De fato, confronto com o poder e desencadeamento de ação revolucionária se faz por ação direta e seguindo a liderança dos trabalhadores. É isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado. Ótimo. Obrigado a vocês. Também sobrou uma folha.